Tema pouco polêmico, hein? Início de aplicação da transição quanto ao recolhimento do ISS com base na Lei Complementar 175 de 2020. E aí, quem quer começar contando? Eu vou deixar o professor Gustavo Reis, professor do curso de retenção de ISS na contratação de pessoas físicas e jurídicas, começar a comentar esse tópico. Joia, Alexandre. Esse é um tema realmente muito polêmico. Nós já debatemos muito a Lei Complementar número 175, logo que ela foi publicada, mas alguns fatos da Lei Complementar 175 foram jogados para 2021, e um deles era esse período de transição, porque o que foi que aconteceu com a Lei Complementar 175? Se estabeleceu, diante de toda uma polêmica que já existia em torno da matéria, que para alguns serviços, o local de incidência do imposto ia mudar do local do estabelecimento prestador para o município do estabelecimento do tomador. Só que durante algum tempo ia haver um período de transição. Então, a arrecadação do município do prestador não ia acontecer totalmente no mesmo ano para o município do tomador. E ficou definido, salvo engano, lá no artigo 15, inciso 1º da Lei Complementar 175, que nos períodos de apuração relativos ao exercício de 2021, 33,5% da arrecadação vão ficar ainda com o município do prestador e 66,5% vão para o domicílio do tomador. Então, uma grande expectativa minha para esse ano, no que diz respeito a esse período de transição, sinceramente, é saber como isso vai funcionar na prática, né? Se todo mundo já conseguiu se adaptar a essa realidade, para que haja o recolhimento desse ISS e uma repartição entre dois municípios que talvez não tenham comunicação entre si. Como é que vai ficar isso? Então, eu tenho uma grande expectativa aí para saber o que é que vai acontecer nesse cenário. E a confusão está grande também porque a gente tem uma liminar do STF que foi proferida lá em 2018, quando a Lei Complementar 157 ela estava começando a gerar efeitos na maioria dos municípios. E ali, naquele mês de março, há 3 anos atrás, a gente teve a suspensão dos dispositivos da Lei Complementar 157 que haviam alterado o local de incidência do imposto para essas atividades contempladas ali na alteração. Principalmente, planos de saúde e administradoras de cartão de crédito, de débito e operações de leasing. Essa liminar, então, suspendeu a eficácia não só daquilo que tinha sido alterado na lei complementar, como também por via reflexa de todas as leis municipais que estavam tratando do assunto. E o que aconteceu foi que a Lei 175, publicada agora em setembro do ano passado, ela resolveu esclarecer uma série de dificuldades, fruto da alteração promovida lá em 2016, que, vamos dizer, deixou uma série de pontas, uma série de pendências sem esclarecimento. O resultado é o seguinte: agora a gente tem um ambiente mais favorável para a aplicação dessas novas regras quanto ao local da incidência, mas a liminar do Supremo ainda não foi revogada. E eu li uma notícia agora recentemente que a Confederação Nacional dos Municípios, ela já oficiou o Supremo Tribunal Federal 2 vezes, pedindo para que esse processo seja colocado em pauta, para que haja uma decisão, ou pela revogação da liminar, ou uma decisão de mérito definitivo em relação a essa matéria. E a gente está olhando para o relógio e está ficando preocupado, porque, teoricamente, agora, dia 15 de abril, vence o ISS relativo a esse primeiro trimestre de 2021, já que no início da aplicação da lei, a Lei 175, ela deu essa folga para as empresas se prepararem. Aquilo que foi gerado de ISS em janeiro, fevereiro e março pode ser recolhido até 15 de abril. Aquilo que for gerado em abril até 15 de maio. Mas esse valor acumulado do primeiro trimestre, as empresas de plano de saúde, cartão de crédito, etc., elas estão sem a obrigação de recolher para os municípios do domicílio do tomador, porque a decisão liminar ainda vigora, essa de 2018. Então, a gente não sabe o que vai acontecer nesses próximos dias. A gente só garante o seguinte: quem estiver acompanhando a gente pelo Foco Tributário vai receber alguma notícia a esse respeito.
É verdade. E eu tenho visto, Alexandre e Aline, não sei se vocês perceberam isso também, no que diz respeito à Lei Complementar 175, muita insegurança por parte dos tomadores de serviço que foram liberados da responsabilidade de proceder à retenção nessas hipóteses por conta do artigo 8º da Lei Complementar 175, mas que as legislações municipais ainda não foram atualizadas para contemplar essa mudança. Então, temos recebido muitos questionamentos no seguinte sentido: eu posso seguir a Lei Complementar 175 ou tenho que esperar a atualização das legislações municipais? Então, assim, eu espero que os municípios atuem de uma forma mais ativa para atualizar suas legislações. É o que a gente espera ver acontecer ao longo de 2021. Talvez alguns municípios estejam esperando a questão da liminar ser revogada ou não, para não ficar mexendo muito nas suas legislações, mas o fato é que esse artigo 8º, que tem essa redação, ele não era alvo daquilo que foi questionado no Supremo, e como a lei complementar ela é válida, a lei complementar 175, a gente pode tranquilizar os tomadores que, pelo menos em relação a isso, não há preocupação em deixar de proceder à retenção nas hipóteses previstas na lei complementar 175. Mas espero que, ao longo do ano, a gente vá vendo uma conformidade maior dos municípios com relação a essas mudanças promovidas no finalzinho de 2020.